todos os dias a gente aprende alguma coisa. E nesse último mês de junho de 2023, eu viajei, tirei férias, vi filmes, li livros, conheci lugares diferentes e tive muitos insights. Por isso, esse vídeo eu quero compartilhar com vocês tudo isso que tem a ver com aquilo que a gente acredita no que a gente faz aqui na consultoria. Eu sou a Alessandra, faço parte da Estalo. Você está aqui no nosso canal do YouTube e esse quadro se chama Estalos do Mês. Vem comigo! Então, gente, falei aí para vocês que eu viajei, né? Tive férias no mês de junho, 2 semanas intensas que eu conheci muitos lugares especiais. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês foi em um lugar específico, exatamente uma estátua de bronze que se chama Atlas. Eu estive em Nova York e eu visitei o Rockefeller Center. É um lugar onde tem muitas lojas, tem uma parte de patinação, tem um prédio lindo, histórico, super importante para a cidade. Eu subi, né, para ver, ter uma vista panorâmica de Nova York, muito bacana. E também lá é muito conhecido, e quem não foi para Nova York, mas viu muitos filmes feitos na cidade de Nova York, tem aquele cenário da árvore de Natal bem colorida, bem bonita, geralmente fica no Rockefeller Center. E ao longo dos anos, né, foi se colocando artes, esculturas, para valorizar as obras, os artistas. E tem uma estátua em específico que foi instalada em 1937, que é o Atlas de bronze. É aquele cara, né, que está segurando os céus nos seus ombros, né? No senso comum, a gente vê muitas pessoas falando que é o homem segurando mundos nas costas, né? E por que que eu associei tanto essa escultura, essa estátua, com aquilo que a gente faz com a estalo? E esse é o meu primeiro insight, meu primeiro estalo de junho. É a questão da solitude na liderança. A gente geralmente, quando começa os trabalhos dos programas de liderança, a gente fala sobre a importância desse líder se conhecer, desse líder entender, né, as suas habilidades, seus comportamentos e como que isso reflete na equipe. Em um dado momento, a gente geralmente cita a questão do líder se sentir sozinho, né? E aí a gente inclusive dá o nome a essa sensação dessa estátua, né? Que é uma pessoa segurando o céu, o mundo nas costas. E geralmente as lideranças com quem a gente está conversando concordam com a gente, né? Essa sensação de iniciar um cargo de liderança ou de assumir uma nova equipe, ser reconhecido nesse papel dentro do mundo corporativo e acabar se sentindo sozinho, né? A gente sempre brinca que toda equipe tem um grupo no WhatsApp com o líder e um sem o líder. E isso é muito comum, né? E os líderes entendem, enxergam que isso acaba acontecendo, né? E a gente busca tratar sobre isso. Então, quando eu vi aquela estátua, me veio, né, na hora, essa sensação, né, que a gente acaba percebendo e muitas vezes compartilhados nos nossos programas de lideranças. E o que que eu quero destacar aqui, né? Para a gente começar essa trajetória de liderança sem esse peso, dessa rigidez, dessa autoridade, e a gente se sentir mais livre para ser quem a gente é, deixar as pessoas verem quem somos, né, enquanto líderes, com toda a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade, as nossas potências, os nossos valores, né? E para isso a gente precisa estar aberto. E geralmente quando as pessoas buscam esse cargo de liderança, né, encontram esse papel, acabam se tornando mais rígidos, né? Como se tivessem que atender a tudo e a todas as necessidades e que isso é irreal, né? Não vai ser possível, né? Então, quando a gente está aberto a isso e entender que a gente não precisa segurar o mundo nas costas como Atlas, a gente pode estar aberto para construir de maneira diferente com a nossa equipe o líder que a gente quer ser reconhecido. A gente fala muito, né, em
ambientes integrados, em espaços de convivência. A gente está tendo esse movimento, né, pós-pandemia, onde as pessoas estão se sentindo mais sozinhas, estão convivendo com a solidão de uma maneira muito mais intensa, né, por mesmo estarem trabalhando numa equipe, mesmo estarem inseridas numa organização, quando elas olham ao seu redor, elas estão sozinhas, né? Então, o quanto que a gente precisa, e aí mais ainda o líder, compreender que as suas pessoas estão sentindo assim e ele ainda está mais sobrecarregado com esse sentimento junto ao seu cargo, né? Então, a gente precisa enxergar que a vulnerabilidade, a inteligência, a agilidade emocional, todos os comportamentos onde a gente precisa colocar numa arquitetura corporativa que valoriza as relações, a humanização dos processos, ela realmente é importante. E o líder, ele não está excluído dessa equação, né? Assim como seus colaboradores podem estar se sentindo assim, esse líder se sente assim também e tem esse peso do cargo que a gente pode fazer diferente. Então, esse foi um insight que eu tive ao longo da viagem, que eu coloco aqui para vocês a prova, ó, que eu tive vendo ele ali. E o meu segundo estalo de junho que eu trago aqui para vocês é uma indicação de uma leitura sensacional, que ela é tão maravilhosa que é a segunda vez que eu leio este livro. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E ele foi escrito, inclusive, em 1936, e ele vem sendo elaborado, relançado, com capa diferente, sumários e introduções diferentes, e é sensacional a maneira como ele é tão atual, com exemplos tão bacanas da gente levar para nossa realidade. Cada capítulo ele tem uma premissa, né, de como então a gente entende os motivos pelos quais as pessoas gostam umas das outras, né, e como que a gente aborda situações difíceis sem ofender alguém, né. Esse foi o motivo do estudo por trás, então, dessa escrita por ele, além de todos os comportamentos e estudos da psicologia que ele insere no entendimento dessas premissas. No sumário já fala que esse livro ele fica na nossa cabeceira, ele fica junto com a gente todos os dias, porque a gente precisa e deve reacessar, realinhar, a nos alimentar novamente dessas informações todos os dias para a gente inserir, a gente viver essas premissas, porque não adianta de nada a gente ter aquela leitura sem ter se experimentado. Então isso é uma fala do Dale bem interessante e que eu, como segunda leitura, me veio outros ensinamentos, né? A primeira vez que eu li esse livro foi com um foco voltado para estabelecimento de relações, de influência, de persuasão, que eu falo muito sobre essas habilidades no papel de business partner de RH. E aí eu li novamente, fiz novamente essa leitura, que me veio um tom de relações, né, do relacionamento, de como que a gente estabelece isso com o outro, e como que a comunicação, a escuta, a empatia, a nossa habilidade de compreender o outro, né, tudo isso tá voltado para a gente ter sucesso na maneira como a gente conquista aquilo que a gente quer conquistar, na maneira como a gente lidera, como a gente vende, como a gente estabelece vínculos realmente saudáveis e positivos. Então, foi uma leitura muito bacana que eu fiz ao longo de junho e que eu recomendo fortemente para todo mundo, né? Todo mundo, independente da sua situação, do seu cargo, da sua necessidade, ele vai atender de alguma forma dentro dessa leitura. E eu separei para vocês 3 premissas de tantas que ele traz que mais me chamaram, então, a atenção, que eu mais tive estalos. E a primeira premissa que ele traz, que eu quero trazer aqui para vocês, não necessariamente é nessa ordem que ele traz no livro, que é faça elogios sinceros e honestos. Quantas vezes a gente muitas vezes faz o apontamento de coisas que não funcionaram, que não deram certo, que existe uma problemática, que existe uma necessidade não atendida e que a gente esquece de fazer também elogios, celebrar aquilo que funciona, aquilo que aconteceu e que foi legal, né? E mais do que isso, elogios que sejam de verdade, elogios
que é para entregar para o outro aquilo que é dele na tua percepção, né? Para além de ter um motivo pelo qual eu estou oferecendo aquele elogio, quais ganhos eu vou ter fazendo essa prática, mas pura e simplesmente o fato de eu oferecer para o outro aquilo que me bateu bacana e que eu possa elevar a autoestima dessa pessoa, né? Que eu possa entregar para ela aquilo de bom que ela me conduziu a sentir também. Então, essa é a honestidade, a sinceridade na hora da gente elogiar. E não precisa ser um momento específico. Ele pode ser o tempo todo, com vários momentos, de vários tipos de pessoas, em vários ambientes, de maneira informal, mas que de fato a gente entregue para o outro essa moralidade e essa positividade mais alta. Todo mundo tem ganhos no momento em que a gente oferece um elogio e de quem recebe. Então, já é um primeiro estalo aí para ti, para tua vivência, e óbvio que na premissa ele elabora muito mais, junto com a sua pesquisa, do quanto isso é importante nessa temática que o livro oferece, né? Que tem como proposta de leitura. A segunda premissa, ele fala do despertar emoções na outra pessoa. Eu achei bem interessante, porque geralmente a gente pensa em emoções no sentido de sentimento, né? No sentido, assim, de amor, alegria, tristeza, raiva, né? Nesse sentido de emoções. Mas ele traz num tom da gente abrir mão, muitas vezes, da gente querer comunicar para o mundo aquilo que eu tenho de expectativa, aquilo que eu tenho de necessidades, aquilo que eu tenho de vontade, para eu despertar emoção no outro no momento em que eu dou espaço para conhecer quais são as paixões da outra pessoa, quais são as expectativas do outro, como que eu dou segurança, que eu dou momento para que ele possa compartilhar aquilo que é dele, e não só eu oferecendo aquilo que é meu para o outro e contaminando ou preenchendo todo o espaço que eu ocupo, né? E isso desperta emoções realmente positivas, né? E isso faz com que as pessoas se sintam incentivadas, a gente aguça essa vontade, essa paixão do outro no momento que a gente dá essa escuta, né? E também a questão da gente gerar motivação, né? A gente aumenta, né? Dá vontade no outro para ele buscar aquilo que ele deseja, e toda motivação ela acontece em função de uma vontade de ação, e a gente vai então dar ímpeto, né? Colocar então vontade para aquela pessoa buscar o que ela deseja, só pelo fato da gente ter despertado essa emoção, né? E a terceira premissa, uma das premissas, e a terceira e última que eu trago aqui para vocês, é ver de maneira honesta as coisas do ponto de vista do outro. Então, a gente fala aqui muito da questão da perspectiva, né? Da gente ampliar a maneira como a gente está enxergando uma situação a partir da vivência, experiência e da troca que eu consigo estabelecer com o outro. E no momento que eu estou aberta de entender como que o outro está percebendo aquilo, como que o outro enxerga aquela situação, se ele viveu de uma maneira diferente, se ele fez de uma maneira diferente, inclusive as coisas que não deram certo, como que a gente aprende no momento em que a gente oferece esse espaço de troca e de eu poder me permitir enxergar o ponto de vista do outro. Isso não significa que eu tenha que concordar sempre com todo mundo, que eu tenho que abrir mão daquilo que eu acredito, mas o simples fato de eu oferecer uma compreensão simpática do que é do outro. E isso é uma questão bem importante, porque no nosso mundo de hoje, com a pressa que temos e com tudo que devemos entregar, a gente muitas vezes esquece de dar espaço de escuta e de tempo para absorver o que o outro pode me oferecer. E esse foi o meu segundo estalo deste mês de junho. E é óbvio que o meu terceiro estalo do mês vai ser um seriado, né? Porque aqui a gente aprende muito assistindo os filmes, assistindo essa arte, as obras, né? Em forma de filmagens, que a gente
enxerga a dinâmica das pessoas, os comportamentos, como tomam decisões, como as coisas acontecem, né? Eu amo, eu adoro. E esse seriado é o The Bear, que eu quero trazer aqui para vocês, fica no Star Plus. Tem 8 episódios de 30 minutos, então é super legal de assistir. E nos últimos meses eu assisti esse seriado e ele está saindo a segunda temporada nos próximos meses. Então, quem assistiu, me conta aqui nos comentários se gostou, mas todas as pessoas que eu perguntei me disseram que sim, né? Tem esse mesmo sentimento que eu, com essa vontade de continuar sabendo da história, da profundidade de cada personagem que tem ali. Mas, resumidamente, é um seriado que conta a história de um cozinheiro renomado, um chefe de cozinha, com muitas estrelas, que estudou no mundo afora, e ele acaba tendo que voltar para assumir o restaurante do seu irmão, né? Eles vêm de uma família italiana, e o seu irmão acaba então falecendo, e ele tem que assumir então o restaurante do seu querido, com muitas questões financeiras, burocráticas, uma equipe bagunçada, indisciplinada, e o objetivo dele é manter aquilo em pé, né? Então existe todo um olhar, né, interno de como é que ele está lidando com esse luto, lidando com o que ele abriu mão, né, do que ele tinha como profissão, como carreira, como vontade, como sucesso, para conquistar esse outro espaço, o desgaste dessa equipe que tem as suas manias, tem as suas fofocas, tem as suas intrigas e as pessoas buscando provar o seu valor o tempo inteiro, seja por ser um grande sonhador ou um grande batalhador, e cada personagem também tem as suas dificuldades, as suas questões internas. Então, a ideia, né, de tu estar assistindo esse seriado é como se tu estivesse ali, numa panela de pressão, né? Super caótico, com conversas juntas, a música, o barulho, aquela entrega frenética que uma cozinha de um restaurante precisa trabalhar. E eu associei, né, e dá para associar muito as questões de um líder, né, que ele como chefe daquela cozinha, a relação dele com a equipe, as relações entre os colegas de equipe, entre pares, a maneira como a gente tem que empreender, tomar decisões com pressão, com prazo, com as coisas se esgotando, como que a gente reage a tudo isso, né? O quanto a realidade, né? Essa realidade caótica desgasta as relações pessoais, né? Então, é muito interessante de assistir, eu recomendo demais. E vocês perceberam, né, que todos os meus 3 estalos aqui tiveram alguma associação sobre a construção das nossas relações, né? E esse seriado é muito interessante porque toca na gente de alguma forma, em algum momento, do que talvez a gente já viveu, daquilo que a gente enxerga na nossa realidade, daquilo que a gente vê nas equipes enquanto consultoria. Então, ele realmente é importante. E eu recomendo demais para vocês. Dá para pegar trechos, dá pra gente pegar falas, tem grandes monólogos como essa obra, né, acontece, que é bem interessante. Então fica aqui a minha dica e eu espero que vocês tenham gostado. Se tu já assistiu esse seriado, se tu já leu o livro ou se ainda tu viajou por aí e também viu associações daquilo que tu tá vivendo aí nas tuas viagens, com aquilo que tu vive no teu dia a dia, me conta aqui que a gente adora saber, certo? Espero que tu tenha gostado, compartilha com quem tu acha que é importante saber desses conteúdos também, e a gente fica para uma próxima. Tchau!